Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. É uma alegria poder rever a todos os companheiros de Ideal Espírita. E hoje as nossas reflexões, nós vamos buscar na obra Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel e recebida por Francisco Cândido Xavier, em especial, lá no capítulo 112 desta obra, em que Emmanuel inicia nos levando à reflexão, dizendo que preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. Como nós já falamos, certa feita, os espíritos de luz, aqueles que vêm nos instruir, principalmente da codificação espírita e suas obras complementares, eles nos falam de uma forma bem sucinta, bem clara, sucinta, mas a cada parágrafo trazem um grande ensinamento. E neste trecho aqui desta obra de Emmanuel, que é um capítulo, somente um parágrafo desse capítulo, não é todo ele, o que será que Emmanuel está querendo nos dizer? Preciosa é a existência de um homem. Ele está falando de nosso retorno à vida corpórea do processo reencarnatório. Mais do que isso, que a existência de todos nós é de sublime importância, porque todos nós somos seres especiais para a criação, indistintamente. Todos nós. E por isso, então, ele diz esse termo preciosa, valiosa. E sendo, então, a nossa existência no corpo físico tão especial para a divindade, e como Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou seja, Criador de todas as coisas, ele jamais se equivoca. Talvez nós sejamos os equivocados, mas não a divindade. E para isso, todo o processo reencarnatório merece uma atenção especial do plano espiritual, desde o seu planejamento, de seu estudo, de suas atividades, lá juntamente com os nossos mentores espirituais. Então, nesse planejamento, já há o encaminhamento de todos nós, conforme as nossas necessidades espirituais, reencarnatórias. Nós já somos encaminhados para estudos prévios no plano espiritual. Há até mesmo preparação para as futuras mães, as futuras mãezinhas da Terra. Há institutos que preparam esses corações para a maternidade. Assim como também todos nós somos preparados para os enfrentamentos aqui de nossas vicissitudes e as nossas necessidades evolutivas, sejam naqueles pontos que todos nós trazemos as nossas qualidades, assim como também nos pontos em que ainda trazemos algo a aprender, algo a retificar. Mesmo também aqueles que vêm para o trabalho na área da mediunidade, também há escolas especiais.
Então vejamos só, se a nossa existência é tão preciosa, todos nós recebemos os melhores recursos do plano espiritual. E continuamos recebendo ainda durante a existência corpórea. E ainda diz Emmanuel, nesse ponto, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito. Especial a existência humana, porque Cristo permite então que nós nos desliguemos de nossos laços equivocados do pretérito. Ora, o processo da reencarnação, em O Livro dos Espíritos, na questão 132, está lá qual é o objetivo da encarnação. E lá está o homem chegar à perfeição. Além do trabalho em si, do seu aprimoramento moral e intelectual, para que ele também possa auxiliar a divindade junto ao trabalho no planeta correspondente à sua encarnação. Ou seja, todos nós somos convidados a sermos também os colaboradores da obra divina. O objetivo da encarnação, questão 132. Agora, se formos um pouquinho mais à frente, a questão 167 de O Livro dos Espíritos, qual o objetivo da reencarnação? Voltar ao vaso físico, à existência física, a expiação, a reparação, o aprendizado, o reaprender no caminho da evolução. Além disso, também diz lá, o progresso da humanidade. Esse é o grande objetivo, de nós retornarmos ao vaso físico. E por que Deus, então, Emmanuel nos fala, por que Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito? Ora, até fica forte falar, né? Desligamento dos laços criminosos. Mas, em outras vidas, eu fui um criminoso, é isso que ele está querendo dizer? Ora, todos nós sabemos que estamos aqui ainda no mundo de provas e expiações. Estamos dando os passos como crianças espirituais. E se nós nos equivocamos, não estamos falando aqui das leis humanas, que são mutáveis, que se alteram conforme o progresso moral e intelectual dos povos. Nós estamos falando aqui das leis divinas. E nesse sentido, quando nós falamos das leis divinas, nós podemos ser os equivocados perante as leis divinas, não que sejamos maus espíritos, de forma alguma. Podemos ser, sim, ignorantes ainda dos ensinamentos de todas as suas leis, ignorantes das suas leis, ou porque não sabemos aproveitar os recursos preciosos que Deus coloca à nossa disposição. Por isso que nós nos equivocamos. E a oportunidade redentora da reencarnação é para que todos nós possamos nos reconectar com a consciência divina, para que possamos vencer os complexos de culpa que muitos de nós trazemos em nosso inconsciente. Esse complexo de culpa. E isto vai refletir em nossas existências por meio de diversos sintomas patológicos ou psicológicos, até mesmo da angústia, da depressão, do isolamento, do medo e tantos outros, da insegurança que este complexo de culpa nos traz. E a oportunidade da reencarnação é para que nós possamos vencer e desatar esse laço com o pretérito,
para que possamos continuar a jornada mais leves, suaves e em paz. E a paz é que todos nós almejamos em nossa existência. Todos nós almejamos. E nesse sentido, então, esse desligar dos laços criminosos, porque quanto mais nós nos equivocamos perante as leis divinas, estamos nos aproximando do que? Da infelicidade. Está lá em O Livro dos Espíritos, quando os sempre vivos, questionados por Allan Kardec, o nobre codificador da doutrina espírita, eles falam que a lei divina é lei imutável. E quando nós nos afastamos da lei divina, é motivo de nossa infelicidade. Olhe só que dica maravilhosa os Espíritos nos estão dando. Se ainda somos infelizes, é porque nos afastamos ou ignoramos as leis divinas. E não é à toa, então, que depois Allan Kardec, iniciando falando sobre as leis naturais, as leis divinas, vem aqui discorrer sobre as 10 leis divinas. E vem nos apresentar um livro específico da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos conhecer um pouco mais da lei divina, conforme nos trouxe o Mestre Jesus. E continua ainda Emmanuel nos falando que se preciosa é a nossa existência, porque Cristo permitiu o desligamento de nossos equívocos do passado, dando a oportunidade de um recomeço para todos nós, deixando encaminhar-se de novo as fontes da vida humana. Olha que interessante os termos que Emmanuel utiliza. Deixando-nos encaminhar-se de novo, ou seja, quantas vezes será que nós já passamos pela existência corpórea? Podem ser muitas, no aprendizado necessário. E vão ocorrer quantas mais forem necessárias, para que nós possamos nos libertar desse passado infeliz. E adquirindo também novas qualidades. E quando ele fala então de novo com novas oportunidades, porque esse representa um acréscimo da misericórdia divina para com todos nós. Com todos nós. Por maiores que sejam os nossos equívocos, não há condenação perpétua perante nosso Pai divino, de forma alguma. Na sua misericórdia, Ele sempre nos oportuniza o recomeço. Precisamos esperar uma nova oportunidade no vaso físico? De forma alguma. Hoje é a oportunidade de nossa redenção, a nossa oportunidade de libertação. O convite é já de hoje. Mesmo que tenhamos nos equivocado ontem, antes de ontem, ou outros de nossos irmãos também terem sido equivocados e que convivem conosco. E se Deus, na sua infinita misericórdia, oferece a oportunidade da reparação, do reencontro consigo mesmo, nós também devemos permitir ao próximo o seu processo de regeneração. Porque ocorre que muitas vezes, por um determinado equívoco em nossas existências, nós somos taxados com aquele equívoco e temos que levar isso para o resto das nossas vidas. Esquecendo que a lei divina é de misericórdia. E o único que pode ou não conhecer das nossas intenções é a própria divindade. Então, quando Emmanuel ainda continua falando em caminhar-se de novo às fontes da vida humana, olha o termo interessante, fontes. E a gente pensar bem, e se formos conhecer uma fonte de um rio, que é minúscula, como pode dar ensejo a um rio tão caudaloso
e tão amplo e tão extenso, uma fonte tão pequena, que a nossa existência, no início de nossas experiências, somos seres pequeninos, crianças espirituais, e assim vamos crescendo como o rio, aquela fonte que jamais cessa de jorrar água, formando os rios, que dos rios vão seguindo, vencendo obstáculos, abrindo novos caminhos, margeando, jamais cessando e parando, desembocando no mar, e aqui representando a nossa existência, desembocando no mar da vida superior. E nesse sentido, o rio também é uma fonte de energia, de produção, que alimenta talvez a energia nossa aqui seja gerada pelo rio, pelo seu movimento. Olha só a ação, o movimento. E esse é um convite divino para todos nós, a ação, o movimento. Saímos da inércia, da paralisia e agir. De maneira, continua Emmanuel, a reconstituir e santificar os elos do seu destino espiritual. Reconstituir, recomeçar, refazer. Gente, tudo que fazemos mal feito, a gente tem que fazer de novo. Não tem outra forma. Bem, em casa nem mexo mais, porque eu não sei fazer nada em casa, arrumar nada, eu tenho que fazer tudo de novo, aí tem que chamar alguém para consertar, porque eu tentei consertar e fiz errado. Mas a vida nossa, que se apresenta para nós, e a oportunidade que nós temos de reconstituir e santificar, Emmanuel está dizendo, está lá em O Livro dos Espíritos, na questão 1089, se não me falha a memória, de que nenhum de nós retornamos ao vaso físico para o equívoco. Desculpa, a questão 861, estou vendo aqui na colinha aqui, tá? Kardec questiona aos sempre vivos, aquele ser que se equivocou no crime, sabia que seria um criminoso aqui na Terra? Que pergunta interessante. Vocês estão ouvindo aí atrás, bem? Aí, ele questionando assim, os espíritos nos respondem, ora, ninguém no projeto reencarnatório retorna para cometer qualquer crime, seja perante as leis dos homens, seja perante as leis divinas. Ninguém reencarna para o crime, porque é um processo tão especial para todos nós, e que visa o quê? O nosso bem, o nosso crescimento. E que nesse sentido, então, se assim o agimos, é pela nossa própria vontade e pelo nosso livre-arbítrio. E por quê? Como nós falamos no início, pela nossa ignorância perante as leis divinas, né? E, diz ainda Emmanuel, santificar os elos do seu destino espiritual, nosso reencontro com a consciência cósmica. Esse reencontro significa paz de consciência, a plenitude, a felicidade para todos nós, na dádiva suprema de começar outra vez. Na dádiva suprema, como nós falamos, no acréscimo de misericórdia divina para com todos nós. E nesse sentido, então, lá na obra Desafios da Vida Familiar, ditada pelo Espírito Camilo, psicografia de Raul Teixeira, diz que a divindade estabelece que nosso destino é o amor universal, o amor irrestrito, pleno à humanidade. É o amor de Cristo para com todos nós. Mas eu confesso para vocês que eu não tenho dimensão desse amor, não tenho esse entendimento. Porque para mim já é difícil amar a mim mesmo, ou aqueles que convivem no meu reduto tão reduzido do próprio lar. Imaginemos então esse amor pleno à humanidade.
Mas aqui, o que Deus estabelece para todos nós é o nosso destino. Isso aqui é a fatalidade para todos nós. Todos nós chegaremos lá. E nesse sentido, então, considerando que o nosso objetivo, o nosso destino é chegar à plenitude, ao amor irrestrito, à felicidade plena, ou aquela que possamos alcançar em nosso nível evolutivo, nós podemos fazer uma comparação de que todos nós somos uma locomotiva e estamos andando pelos trilhos da vida. E todos nós vamos chegar como destino a esta plenitude, a este amor à humanidade. Só que para chegar lá, temos que parar, paradas obrigatórias por diversas estações da vida. E a cada parada nessas estações, nós nos relacionamos com outros irmãos, espíritos, que também estão no mesmo caminho. Olha que interessante. Todos estamos procurando, almejando o mesmo fim. Esta é a nossa meta. Talvez busquemos outros caminhos diferentes, rotas diferentes, mas nestes reencontros, nestas paradas obrigatórias, aí nós vamos nos relacionar, porque somos seres relacionais. A relação, a vida em sociedade é uma lei natural, uma lei divina, portanto, por isso os meios de comunicação, as nossas existências, e aí nós vamos trazendo o que? Os aprendizados, as experiências de vida, e conforme o resultado de nossas experiências sejam adquiridas pelos nossos atos, nossas ações, ou até mesmo pelos nossos pensamentos, ou as nossas palavras, nós vamos enchendo os nossos vagões, que podem ser de coisas leves ou pesadas. Se em cada estação nossas existências primarem para o bem, para a paz, para a felicidade, em atos de alegria e de paz, de caridade, de amor ao próximo, sairemos muito leves daquela estação até chegar à próxima, céleres, sem dificuldade, faremos uma viagem muito serena, em paz. Agora, ao contrário, se nós, decorrente de nossos equívocos, nós prejudicarmos o nosso próximo de certa maneira, prejudicando a nós mesmos, por meio de atos infelizes, contrários à lei divina, nós vamos encher os nossos vagões de coisas mais pesadas. Aí, até sair daquela estação para uma próxima, vamos com mais vagar. Vai ser uma coisa mais pesarosa, cansativa, que vai nos exigir muito mais esforço, dificuldade nesse deslocamento. Todos nós chegaremos até exaustos, cansados, porque na próxima estação, enquanto poderíamos estar mais leves para chegar na meta mais rapidamente, teremos que fazer um resserviço, vamos ter que tirar aquela carga pesada para poder prosseguir mais leve. E assim nos é a vida, o convite da vida. E não é à toa então que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá em Mateus, capítulo 6, da obra O Cristo Consolador, a mensagem do Mestre Jesus para todos nós: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ora, o que o Mestre Jesus faz depender essa condição
a sua existência de felicidade que promete aos aflitos. E qual seria? Esta condição está na lei ensinada por ele. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, para que a nossa locomotiva da vida, os nossos vagões possam seguir leves, suaves, e tenhamos uma existência mais feliz, em paz, seguir as leis divinas de amor e de caridade. Porque estas, amor e caridade, são as principais, as outras se desenvolvem em decorrência dessas. Este é o convite do Mestre Jesus para com todos nós. Porque vivemos momentos de muita luta e de muita dificuldade, lutas íntimas de cada um de nós, com fortes choques emocionais. Nunca precisamos tanto de auxílio profissional na área da psicologia, na área da psiquiatria, porque necessitamos fazer essa viagem interna em busca do eu espiritual, de nos reconectarmos com a mensagem divina, reconectarmos com o nosso Mestre Jesus. Porque vivemos tormentos na área da sociedade, em nossos lares, todos esses decorrentes de nossos conflitos íntimos e que necessitamos nos libertar. E a oportunidade é agora, o momento é hoje. Por isso aproveitemos este momento reencarnatório para os processos de reabilitação, não só conosco mesmo, mas aqueles que convivem conosco, para não levarmos isso adiante. Esperar outras existências para nos reconectarmos ao bem. Por mais que o outro seja o equivocado, e que se nós somos os convidados hoje pelo Mestre Jesus a reencontrar hoje por meio da veneranda doutrina espírita, porque todos nós temos a condição de entender, compreender e perdoar o nosso próximo. É fácil? Não é fácil. Por isso, o convite amoroso do Mestre Jesus a todos nós. O tempo é hoje. O convite é hoje. Que não deixemos para amanhã. Porque muito necessitamos de paz. E que a paz virá então conosco, em nossos corações, de acordo com as leis divinas. E aqui resumido como dever do Mestre Jesus, que é a prática do amor e da caridade. E jamais esqueçamos que por maiores obstáculos que nós passemos em nossas vidas, as lutas que poderia questionar cada um de vocês, vocês poderiam trazer inúmeras vitórias da existência. Porque todos nós somos vitoriosos. Tenhamos a certeza disso. Se nos equivocamos pela nossa própria ignorância, faz isso parte do aprendizado. Mas todos vocês são vitoriosos. E que possamos permanecer com bom ânimo, com fé. E jamais desistamos da vida. Porque a vida jamais desiste de nós. Eu agradeço pela atenção e